Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Tudo bem com todos? Sejam bem-vindos, meus irmãos. Boa noite, boa noite. Vamos chegar, pessoal. Mayra já pediu aqui. Boa noite, Deise, Ana. Boa noite, Taíde. Boa noite a todos. Boa noite, irmã. Boa noite, Edu. Tudo bem por aí? Tudo e vocês? Como é que estão hoje? Como é que você está? Graças a Deus. Está me ouvindo? Eu tô. Você está me ouvindo? Tá me vendo? Te vendo não. Para variar? Para variar, não tô te vendo, mas também não tem problema. Entendi. Depois a gente precisa ver o que é, né, irmã? É verdade, talvez seja aqui. Deve ser internet, não sei. Eita, mas tá bom, estamos conectados de qualquer forma. O pessoal tá vendo nós dois, será? Acho que sim, Eu né? acho que sim. Pessoal, vocês estão nos vendo aí? Tá tudo bem aí, pessoal? A altura do som, como é que tá? Tá legal aí para vocês? Minha voz, voz da Mayra. Irmã, você tá vendo na tela só você? Só. Entendi. Ah, bom. O importante é que dá certo. O pessoal tá vendo nós dois. Pronto, não tem problema não. Eu coloco outro celular aqui próximo, que aí eu consigo te ver também falando. Coloco um embaixo do outro, não tem problema. Então Já tá tem bom. muita, já tem muita gente aí. A gente faz assim mesmo. Coisa boa. Pessoal, sejam bem-vindos. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, Mayra, irmã, mais uma vez, pela companhia aí nesse convite que a gente tem, pelo menos uma vez por mês, de estar junto, compartilhando o pão, né? Não somente entre nós, mas entre tanta gente aí que acompanha. É uma alegria para mim, viu, irmã? Sempre estar contigo aí nessa semeadura. A alegria é minha, né? Fazer esse estudo, essa oração, essa conversa juntos. Que coisa boa. Vamos começar então? Bom, pessoal, então, como a gente sempre inicia, né? Nós vamos começar com uma prece. Eu vou pedir para a Mayra fazer a prece para a gente. Em seguida, eu canto uma canção de preparação, certo? Eu vou só pedir licença, que a gente já vai desconectar, desligar os comentários, porque aqui no barquinho a gente foca mais no estudo mesmo, né? Onde a gente vai buscar aprofundar, onde a gente vai buscar se conectar aqui de uma forma mais por inteiro, né, a Jesus, e às vezes os comentários acabam nos distraindo, né? Eu falo por mim porque qualquer coisa a gente distrai. Então eu peço licença, né, aos amigos aí que adentraram para poder desligar os comentários, mas no finalzinho a gente volta a ligar, tá bom? Vamos lá, irmã. Vamos sim. Vamos todo mundo agora fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais, para nesse momento, nessa noite, podermos pedir à espiritualidade amiga o seu consolo, o seu apoio, o seu amor. Pedir a Deus, Pai amado e eterno, aquele abraço nas nossas almas. Abraçai, Senhor, a alma de cada um nesse momento e levai o conforto que cada um precisa. Nós pedimos à espiritualidade amiga sobre a falange de Bezerra de Menezes, nosso amigo, que possa visitar todos os hospitais nesse momento, possa visitar cada leito que está precisando do auxílio e do socorro que vem do alto. Soprar nos pulmões daqueles que mais precisam e dai a cura a quem for de cura. Pedimos também à espiritualidade amiga que visite todos os doentes que estão em seus lares ou em estado de necessidade das ruas. Levai, Senhor, a cura e levai a esperança de dias melhores.
Pedimos, Pai amado, neste momento, que visite os nossos irmãos que estão passando pela depressão, pela tristeza, aqueles que estão passando pelas dificuldades no enfrentamento dos vícios terrenos, em bebida, em droga. Leva, Senhor, os teus anjos, leva, Senhor, os teus espíritos amigos, para que nesse momento eles possam saber que eles não estão sozinhos e que com a ajuda de Deus, da espiritualidade e a força do empenho deles, eles podem sair desses vícios. Pedimos a Maria Santíssima, nossa mãezinha, mãe da humanidade, que por amor nos adotou, que nesse momento abrace no seu colo maternal todos os filhos que as mães materiais já não podem tocar. Nós te entregamos, Senhora nossa, os nossos filhos no teu colo, aqueles que estão desencarnados e aqueles que ainda encarnados precisam do teu amor, do teu auxílio e do teu exemplo. Maria Santíssima, pedimos também, recebe todos os nossos irmãos que por desespero tiraram a sua própria vida. Recebe eles no teu colo, acalenta, dá amor, dá tranquilidade e tende paciência para com eles. Pedimos, Pai amado, amigo Jesus, irmão Jesus, que nesse momento visite os lares de idosos e acolhimentos de crianças. Pedimos que visite todos os presídios do mundo inteiro e levai o dom do arrependimento e o teu perdão. Nós sabemos que tu és o médico dos médicos. Pedimos à espiritualidade amiga que visite todos os templos, igrejas, terreiros, casas de caridade, qualquer lugar em que professar o seu nome, que tu ali estejas. Pedimos também pelos nossos irmãos que não têm a crença, que não frequentam ou que não acreditam. Ainda assim, Senhor, no fundo, ali dentro, eles sabem da tua existência. Levai o teu amor e plantai a semente do bem, da caridade e do perdão. Pedimos, Pai amado, por todos os voluntários do mundo inteiro, aqueles que são espíritas, católicos, evangélicos, todos que fazem o bem em teu nome também, para o irmão. Pedimos, Pai amado, nessa toada, que abençoe todas as autoridades do mundo inteiro, dando luz e discernimento para as escolhas que têm que tomar. Maria Santíssima amada, coloca teu manto maternal nos países que estão guerreando, naqueles inocentes que estão lá sofrendo as consequências de guerras que nem mais sabem qual é o motivo. Coloca o teu manto, protege, acolhe, leva amor, leva esperança nesse momento. Pedimos também, Senhora, que por gentileza abraça o espírito das mãezinhas tentantes, daquelas que querem engravidar e não estão conseguindo. Nessa noite, Senhor, abraça também o útero dessas mulheres para que elas possam conceber o filho que tanto almejam. Pedimos nesses momentos por aqueles que estão em processo de adoção, por as famílias que estão em problemas familiares com separação conjugal, com mazelas mesmo dentro da família. Pedimos, Senhor, que o amor seja maior do que qualquer contenda. E nessa toada, nós não pedimos em nosso nome, mas nós pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e que é eterno. Que assim seja. Todos que confiam no Senhor revigoram tuas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, e o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir em frente sem me fadigar. Vou com asas
como águia, pois confio no Senhor. Que assim seja, que assim seja. Bom, então vamos lá. Boa noite a todo mundo que está chegando. Mais uma vez, irmã, obrigado pela companhia, obrigado pela parceria, por dividir a jornada, né, com todas as suas pedras, com todas as suas flores. Eu acho que isso que traz a beleza da vida, né? Meus irmãos, hoje a gente dá continuidade, né, ao capítulo 2, ao episódio 2 de uma série de 10 episódios que estamos estudando sobre as emoções e sobre os sentimentos à luz do espiritismo e também dando umas pitadas aí da psicologia, né? Tanto eu quanto Mayra somos graduandos, né, em psicologia e que ainda aprendizes, mas nos permite de vez em quando dar uma pincelada, né? Então, hoje, eu sugeri para a Mayra que ela escolhesse qual seria a emoção, qual seria o sentimento, e ela sugeriu o medo, né? Para quem quer acompanhar esse episódio, o primeiro capítulo foi sobre a alegria, está disponível no meu Instagram, né? Ou no meu canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o medo, né, irmã? E para a gente falar sobre o medo, essa palavrinha tão pequenininha, mas que faz um impacto muito grande na vida de muita gente, a gente gostaria de começar falando para vocês que o objetivo dessa live, ele não é fazer ninguém deixar de ter medo, né? Porque se a gente perdesse o nosso medo, uma coisa que aconteceria muito em breve era que a gente morreria, né? Porque nós só sobrevivemos enquanto espécie justamente porque a gente tem o medo, né? Porque o medo é que nos faz pensar melhor antes da gente agir. O medo é que nos faz planejar com mais cuidado antes de executar uma ideia. Mas acontece que o medo ele se divide em duas formas, né, que eu separei aqui para a gente refletir. O primeiro é aquele medo protetivo, que é o medo benéfico. É o medo que, como o próprio nome diz, ele nos protege. E o segundo é o medo bloqueador. Esse sim, é o medo que a gente tem que olhar com mais carinho, né? Que é o medo que paralisa muita gente, né? Então, o foco hoje não é deixar de ter medo. O foco é vencer o medo. Aliás, vencer não, porque vencer parece que é uma guerra, que é travado contra uma emoção, mas a gente não tem que estar em guerra com as nossas emoções. A gente tem que estar à disposição de ouvi-las. Então, hoje, através dessa fala sobre o medo, a gente vai procurar aprender com o medo, definindo desde já que o medo não é meu inimigo. Não, não. Deus permitiu que a gente sentisse o medo para que ele também se tornasse uma ferramenta do nosso progresso. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer, eu, Eduardo, Mayra e todo mundo que está acompanhando aqui com a gente, nossos irmãos, é: eu estou sabendo fazer bom uso dessa ferramenta? Ou será que toda vez que eu vejo essa ferramenta lá no fundo da caixinha, eu evito de mexer? Porque eu fico com receio de repente, mexendo, me machucar. E aí, quando eu não mexo, eu perco a oportunidade de usar aquela preciosa ferramenta ao meu favor. Então, talvez, no nosso primeiro tópico desse estudo de hoje, o nosso primeiro conselho, a nossa primeira dica seria: não fuja do teu medo. Olhe para o teu medo. Mas olhe de uma forma como talvez a gente nunca olhou. Uma forma profunda. Uma forma que a gente analisa muito além da superfície. Sabe? Não simplesmente analise de forma superficial
quando, por exemplo, alguém pergunta qual é o seu maior medo? E aí simplesmente você responde, como foi o líder da enquete de hoje, né? Que a gente perguntou às pessoas. O meu maior medo é que eu tenho medo de perder alguém que eu amo, né? E aí eu te pergunto, será que o medo é esse mesmo? Pergunte o porquê dos teus medos. Não pare na primeira iniciativa, na primeira fala, na primeira reflexão, na primeira frase. Tá, eu tenho medo de perder quem eu amo. Por quê? Por quê? Ah, Eduardo, eu tenho medo porque eu não sei. Eu tenho medo do que eu ia fazer sem essa pessoa por perto. Por quê? Ah, porque eu já me acostumei com essa pessoa. Porque eu já não vejo mais a minha vida sem essa pessoa. Por quê? É porque, na verdade, eu já não me lembro mais, eu não me recordo mais de quem eu era antes dessa pessoa existir na minha vida. Ah, entendi. Então quer dizer que o seu medo, no fundo, não é de perder alguém. O seu medo é de ter se perdido de si mesmo depois que esse alguém entrou na sua vida. Entende? Como a gente tem que buscar olhar no fundo dos olhos dos nossos medos para que eles possam ser trabalhados dentro de nós. Porque 50% das pessoas responderam que o maior medo é o de perder alguém que ama. Mas eu tenho certeza que o motivo real desse perder alguém que ama varia em mais de 100 respostas diferentes. Talvez uma delas seja essa que eu trouxe. Não é o medo de perder quem ama, é o medo de que perdendo eu não consiga nem voltar a me encontrar, porque eu não me recordo de quem eu era antes dessa pessoa. Entende? Claro, cada caso é um caso. Cada medo é um medo. E nesse medo específico que eu citei, de muitas vezes que acontece a gente se perder quando perde alguém, o trabalho seria o resgate da identidade, né? E talvez alguém que aqui esteja, que talvez tenha perdido um filho, que talvez tenha perdido um marido, talvez essa pessoa fale assim, Eduardo, mas como que eu vou resgatar a identidade? Como é que eu vou saber quem eu era? Eu não sou mais quem eu era, Eduardo. Eu sou outra pessoa. Sei. Eu nunca mais vou sorrir do mesmo jeito. É verdade. É verdade. Não estamos aqui para dizer que não é verdade. Você nunca mais vai sorrir do mesmo jeito, mas você pode descobrir um novo sorriso. Não tão inteiro, talvez, quanto aquele. Mas não é porque uma boca possui uma cicatriz ou não tem os dentes perfeitos que ela não é capaz de sorrir. Entende? Então, o problema é quando a gente acha que perdendo alguém, sobre esse medo, que depois a Mayra vai complementar, é quando a gente acha que a perda de um ente é também a última página do livro das nossas vidas. Mas não é, meus irmãos. Não é. Talvez é sim o capítulo mais difícil das nossas vidas. Mas quero te dizer que ainda tem livro pela frente. E que todos os livros da Terra, todos, terão capítulos de despedida. Eles fazem parte do nosso livro. Do aprendizado desse personagem que adentrou de uma forma e quando escrever a última linha, deve sair de outra. Então, olhar para o medo nesse sentido, Eduardo, como é que eu venço? Mayra, como é que eu venço esse medo de repente perder alguém que eu amo? É falando sobre isso. É olhando para isso. A gente tem, não sei, é uma coisa cultural. Que quando a gente começa a falar sobre morte em casa, todo mundo fala assim, Deus me livre, vira essa boca para lá, que isso aí atrai. Ai, vamos mudar o rumo dessa conversa. Nossa Senhora. Mas a gente precisa falar sobre e desmistificar essa coisa tão ilusória que a gente tem sobre a morte. A morte é um segundo. O resto é vida. Eu falei num tempo atrás, que a gente se reuniu, que é uma alegoria que eu sempre gosto de trazer, porque talvez alguém não viu. A gente às vezes tem ideia, né?
que a gente reencarna, vida, 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 quando morre, morte, 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 morte. Reencarna, vida, 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 mas não é. Não é assim. É assim. Reencarne, vida, 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 vida. Morte, 1 segundo. Vida, 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 vida. Reencarna, vida, 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 vida. Entende? A morte é 1 segundo. Então não tenha medo de falar sobre. Não tenha medo de se preparar para. Esse é um processo que todo mundo vai enfrentar. E a sua vida, o seu livro, não é definido por esse capítulo. Ele é só mais um, dentre outros tantos capítulos que existem na nossa vida. O que você acha disso, irmã? Olha, Eduardo, eu ouvindo você falar, é uma compilação de tudo mesmo. Eu vi a enquete que você colocou e as pessoas falaram mais sobre o medo de perder alguém, né? E isso é muito profundo, porque isso é embasado também no nosso medo da morte. Nós somos quase em completude, temedores da morte, né? Por quê? Porque a morte é desconhecida, é algo desconhecido para nós. Mesmo para nós espíritas, ainda assim, existe um vácuo ali que a gente não consegue compreender na sua totalidade, porque realmente não está dada a compreensão de tudo para nós. Ainda não chegou o momento dessa compreensão, né, em 100%. Mas eu me lembro, ouvindo você falar sobre isso, eu me lembro que no início do trabalho, quando o Daniel me trouxe e falou, olha, nós vamos começar um trabalho que vai partir da psicografia, mas vai ter outras vertentes. Eu me lembro que a primeira coisa que eu disse para o Daniel é que eu tinha medo. Eu tinha medo. E ele perguntava, medo de quê? Exatamente de quê? Qual é o seu medo? Eu tinha medo de não dar certo. Eu tinha medo de dar errado, porque é diferente não dar certo e dar errado, né? Então eu tinha medo de não dar certo, eu tinha medo de dar errado, eu tinha medo de não conseguir suprir as expectativas da espiritualidade, eu tinha medo de me perder diante dessa população, dessa popularidade que vinha. Eu tinha medo de muita coisa. E aí ele disse: bom, tudo bem. Difícil e ruim era se você não tivesse medo. Porque o medo, quando você vai ver biologicamente, ele libera vários hormônios. E um dos hormônios é justamente a adrenalina, que é justamente o corpo se preparando ou para uma ameaça, que ele tem que se defender, ou para fugir, é fuga. Então, o medo que você se prepara para uma ameaça é bom. O medo que você se prepara para fugir é que, espiritualmente falando também, é que causa os males. Porque a fuga, por conta do medo, ela priva você de viver experiências terrestres que você precisa viver. O medo, ele pode ser ou destrutivo, ou seja, te paralisar, você deixa de fazer muitas coisas, você deixa de viver muitos momentos que você poderia estar vivendo, porque você está tentando fugir de situações que no seu interior, no seu espírito, no seu cérebro, poderia te fazer ficar em situação de ameaça. Portanto, em vez de enfrentar, que seria a natureza normal de sobrevivência, você enfrentar, muitas vezes você impere em fuga. Mas o medo também, ele é construtivo, quando ele é instrutivo, quando ele vem para te ensinar. É por intermédio do medo que você não se coloca em determinadas situações. Quando eu tenho um medo enorme de me envolver em uma situação da qual eu não tenho certeza que me sairia bem, vou dar o exemplo de Mayra, como eu já disse várias vezes. Eu nunca bebi bebida alcoólica porque eu, Mayra, não tenho certeza. Aliás, tenho uma memória espiritual que me diz que eu não me sairia bem nisso. Eu seria um espírito totalmente desequilibrado se eu fizesse uso. Eu tenho essa impressão espiritual. Talvez seja uma memória, inclusive, de outras vidas. Então, o meu medo de não conseguir estar em equilíbrio em certos lugares, em certos momentos e com determinadas situações, me faz não fugir, mas me faz evitar situações que para mim não são necessárias. O problema não é evitar situações, o problema é fugir da que você deva passar. Portanto, o medo, ele é um instrutor que te faz querer buscar informações,
que te faz querer fazer planejamento, desde que você saiba utilizar. Não ter medo. Já pensou? Acho que todo mundo aqui já escutou alguém que diz assim: não, eu não tenho medo de nada. Só de. Aí tem o dia depois. Não, não tenho medo de nada nessa vida. Só de perder meus filhos. Ou então, só de assistir meus pais num leito de hospital. Não tenho medo de nada, mas, porém, contudo, todavia. Ou seja, nós somos formados por vários sentimentos e todos eles válidos. O único problema é que a construção social faz com que a gente entenda que sentimentos só são amor, caridade, perdão, carinho, alegria, são aqueles que são agradáveis. Mas todos os outros, como a dor, a raiva, o ódio, o medo, todos eles são sentimentos que o ser humano veio com eles. Para quê? Para sofrer? Não. Para que ele possa equilibrar, usar o seu livre-arbítrio e com isso também evoluir. Na evolução que Deus nos deu de fazer por amor. Então, quando eu vi a enquete que diz o meu maior medo é perder alguém que eu amo, você já começa a ver que, além de tudo que você falou, esse medo de nos perder ali no meio do caminho, porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida terrena, numa encarnação específica, sob o olhar do outro. Muitas vezes você vive sob a expectativa do outro. Você realmente acaba não sendo uma pessoa, mas você acaba sendo a visão que outra pessoa tem de você. E você constrói muito isso. Então, quando aquela pessoa se vai, você perde uma identidade. E isso é muito difícil, você perder a sua identidade. Ou você percebe que você não formou uma ao longo dos anos. Olha, eu fui formada com meu pai e minha mãe decidindo que profissão eu seria, que roupa era melhor para mim, que calçado ficava melhor, com quem eu me relacionava afetivamente. Eu fui uma pessoa totalmente formada pelo olhar da minha mãe e do meu pai. Então, eu não consigo ser independente e quando minha mãe e meu pai vão à pátria espiritual, eu fico sem saber quem eu sou. Eu não aprendi a caminhar sem esse olhar. Tem esse lado. Mas, por outro lado, também, essa questão de ter medo de perder alguém é, da nossa parte, um apego muito grande, que você pode estar pensando, mas, Mayra, eu tenho um apego porque eu amo. Não, eu sei isso, eu sei que você ama, mas você não utilizou o bom lado do apego. O apego é assim, eu amo enquanto eu sei que ele está comigo e amarei quando ele for à pátria espiritual, mas sabendo que ele não me pertence. Apego que é posse não é bom. Por que a gente diz assim, eu perdi o meu pai, eu perdi o meu filho? Porque nós trabalhamos a vida inteira que aquelas pessoas que vêm de mim, por exemplo, meus dois filhos, são meus. E na realidade eles não são meus, eu nem sequer me pertenço. Eu sou fruto de uma criação, portanto, posse de um criador. Nós somos posse de um criador. Só que é um ourives. Ele empresta o anel para você cuidar, para você lapidar, para que você deixe ele ali como depositário fiel ainda melhor. Quando ele vem buscar o anel, eu não quero mais dar o anel, porque eu me apeguei ao anel. Porque eu cuidei do anel, porque eu lapidei o anel. E agora, esse ourives não tem o direito na minha cabeça de levar o anel que eu cuidei por tantos anos. Mas o ourives é Deus, pertence a ele. Eu só fui depositário fiel. Tem um livro muito, muito bom que trata sobre a morte, que chama O Livro Tibetano dos Mortos. É um livro muito antigo, aliás, mais antigo até do que a Bíblia. E nesse livro são monges budistas que estão a contar sobre a experiência deles com a vida e com a morte. A morte enquanto instrumento, porque nós sabemos que a morte espiritual não existe. E ali eles contam como eles se preparam para a morte. E você aprende ali a arte de morrer, que é a arte de convivência com esse instrumento. Por que é importante? Porque eu fiquei tão maravilhada desde a primeira vez que eu li esse livro. Porque nós aprendemos a arte de viver. Nós dizemos, quero aprender a viver. Vamos viver. Mas a gente não aprende a morrer. A gente não aprende o que significa a morte. A gente não aprende a fazer dela uma amiga, porque ela é. Inevitavelmente, ela vai te abraçar. E,
inevitavelmente ela vai abraçar aqueles que você ama. Todos nós iremos ver a partida de alguém que amamos. E todos aqueles que nos amam também assistirão à nossa partida. A morte é uma certeza absoluta que nós temos, que a humanidade tem. Portanto, não faz sentido ter medo de algo que não pode ser evitado. Aproveitando esse tema, né, da morte, Mayra, antes de passar para o segundo medo, eu vou pular para o terceiro, né, que foi o mais citado aí pelo pessoal, que é o medo de morrer, mas relacionado a deixar alguém, né? E a grande maioria das pessoas que relatou esse medo, e teve muita gente que relatou, era: Eduardo, Mayra, eu tenho medo de morrer e deixar meu filho, né? A grande maioria, né? Outra vez, eu acho que todas as vezes que a gente se depara com medo, a gente lembra agora do porquê. Eu quero muito que vocês saiam dessa live nunca mais parando na primeira pergunta ou na primeira afirmativa. Eu tenho medo disso. Sempre pergunta por quê na sua intimidade. Então, por que eu tenho medo de morrer e deixar meu filho? Por quê? E aí eu imagino que a grande maioria, e agora que eu sou pai, eu também me coloco assim, talvez pense assim: ah, Eduardo, mas eu tenho medo porque eu tenho medo do meu filho se perder quando eu não estiver mais aqui. De alguma forma, não saber mais encontrar um caminho, se perder, não ter ninguém para guiar. E aí, refletindo sobre isso, eu cheguei a uma solução. Então, se você tem medo de morrer, deixar seu filho, medo que ele se perca, é só deixar um mapa. Como assim deixar um mapa? Todos os dias da nossa vida, a gente tem a oportunidade de desenhar um mapa para os nossos filhos. Um mapa que mostra o caminho que a gente gostaria que eles seguissem, mesmo que a gente não estiver por perto. E esse mapa se chama exemplo. Exemplo. Às vezes, é engraçado, a resposta está tão perto da gente, né, irmã? Para os nossos medos, mas a gente insiste em focar neles e não percebe a solução. Essa solução não é do Eduardo. Essa solução é de Deus. Não é o que Deus fez? Alguém já viu Deus? Não, não vi. Mas o mapa dele, todo mundo conhece. O mapa dele durou 33 anos. E a gente usa até hoje. O mapa dele se chama Jesus. O mapa dele está aqui, ó. Aqui atrás. E até hoje a gente se inspira nesse mapa para caminhar. E quando Jesus diz que nenhuma ovelha se perderá na parábola, porque nenhuma ovelha se perde, é porque todas elas têm acesso a esse mapa. E tanto nós quanto os nossos filhos, nós também somos ovelhas. O pastor já veio e já deixou a direção. E continua nos dirigindo. Não é porque Jesus não se faz presente materialmente aqui que ele deixou de nos dirigir, de nos guiar. Então, não tenha medo do seu filho se perder. Tenha medo, talvez, de não deixar um roteiro para ele seguir. Isso a gente tem que ter medo. Sabe do que a gente tem que ter medo? A gente tem que ter medo de nunca ter apresentado Jesus para os nossos filhos. Isso a gente tem que ter medo. Porque se um dia não restar mais nada, nem uma foto sua, nem uma carta, nem uma palavra, nem nada, deixa um evangelho para o seu filho. Deixa uma Bíblia para o seu filho. Deixa um registro, fala assim: seu pai, sua mãe não foi tão perfeito quanto deveria ser, mas esse cara aqui, quando você estiver numa encruzilhada da tua vida, filho, segue ele. Teu pai pode ter sido ignorante, sua mãe pode ter sido uma analfabeta, mas eu vou deixar um roteiro de luz para você, o mapa do tesouro para você. Todas as vezes que você estiver numa encruzilhada, conheça a história desse homem e pergunte a si mesmo: o que esse homem faria
nessa encruzilhada. E o medo não terá mais razão de ser. O que você acha disso, irmã? Muito, muito profundo, né? Escutando você falar sobre isso, sobre o mapa, realmente é isso, é um mapa. Até quando nós não desencarnamos e a gente cria os nossos filhos e eles vivem muito tempo junto conosco e a gente parta primeiro, ao longo da vida nós vamos deixando instruções para eles. E na vida adulta eles estão com um mapa completamente formado que repassarão para os seus. A diferença é que eles melhoram o mapa, né? Eles caçam motivos para melhorar o mapa daquilo que nós deixamos. Eu também, quando virei mãe, é bem engraçado isso. Parece que é quase um instinto do ser humano. Quando ele tem alguém ao seu cuidado, realmente fica mais difícil entender que você não completará aquela missão. Falando materialmente, quando você tira qualquer lado espiritual, entenda que quando você tem um filho, você imagina que sua missão é entregar ele para o mundo já adulto, acompanhar ali a evolução dele e parece que a gente tem medo de se partir antes, encerrar aquela missão. Mas olhe, eu fico pensando muito sobre isso e um dia perguntando para o Daniel também, porque quando eu me tornei mãe, eu me tornei medrosa. É isso mesmo, exatamente o que vocês estão escutando. Eu até então dizia, não, não tenho medo da morte. E depois o meu discurso foi esse, que é de todo mundo. Eu não tenho medo de morrer. Eu, Mayra, não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de deixar os meus filhos sob o cuidado de outras pessoas. Por quê? Porque na realidade, e esse pano de fundo esconde de mim duas situações. Uma que está faltando conhecimento da minha parte, buscar o estudo da minha parte também. Porque a resposta certa e correta, se houver uma resposta certa, que nunca tem, mas se houvesse, seria dizer: olha, eu tenho medo de morrer hoje, porque eu não me sinto preparada para fazer essa passagem agora. Porque o meu espírito não está preparado, eu não completei a missão que eu tinha aqui na Terra, mas na missão total. Eu ainda não me tornei aquilo que eu precisava me tornar para passar para essa próxima etapa. Seria essa a resposta de alguém que já em certa evolução estudou. Mas não é essa a resposta da Mari, e até hoje, não vou mentir para vocês, não é, e até hoje reside em mim esse medo de partir antes e deixá-los. Mas aí é que entra. Sempre que eu estou com esse medo, eu digo, então eu tenho que exercer a maternidade espiritual. Eu tenho um filho de 7 anos e um filho de 6 anos. Eu preciso ensinar para os meus filhos aquilo que eles podem aprender nesse momento, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se materialmente eu estarei aqui ou se ele também estará. Então eu preciso ensinar para ele aquilo que é mais valioso. Porque você tem que entender o seguinte: se de repente seu filho partir nesta madrugada, o meu filho partir, ele precisa levar com ele tesouros que eu ensinei para o plano espiritual. Conhecer Jesus, conhecer o amor ao próximo, conhecer as atitudes que ele tinha que tomar, formar o pequeno caráter, mesmo que ele vá antecipadamente ou mesmo que eu vá. Eu preciso deixar para ele os tesouros eternos também. Então, a vivência da maternidade, da paternidade espiritual, é saber que nós não estamos imunes a entregar os nossos filhos antes. Quantas mães nos assistem que tiveram que passar por essa experiência ou de partirmos primeiro? Então a gente tem que viver como se realmente não houvesse um amanhã material. O espírito não morre, então haverá sempre muitos amanhãs, mas espirituais, em formatos e formações diferentes. Então, o viver como se não houvesse amanhã é aproveitar o tempo material para fazer construções lógicas e espirituais, para que no momento que ocorrer a partida espiritual do meu filho ou a minha, seja em que tempo for, ele tenha um tesouro numa caixinha para mostrar o que foi ensinado, o que foi projetado. O medo que eu parta antes dos meus filhos também esconde a minha vontade de não perder o abraço material, o cheiro material, também esconde a minha vontade de poder estar perto de forma material. Por quê? Porque eu ainda não aprendi a amar de forma espiritual. E eu acho que amar de forma espiritual
Não é do dia para a noite, e aliás, eu acho que a gente não aprende numa encarnação. A gente vai aprendendo ao longo que vai voltando. Então, esse medo se torna saudável quando você usa ele para fazer a construção social e espiritual do seu filho e sua, enquanto mãe, e seu, enquanto pai. Mas você não pode deixar que esse medo te impeça de vivenciar muitas coisas. Como, por exemplo, não vou sair com meu filho na rua porque eu tenho medo ou de meu filho adoecer, ou de eu adoecer e eu não poder ir. Não vou fazer uma viagem porque eu tenho medo do avião, porque eu tenho medo do carro, porque, enfim, você se prende e prende seu filho numa redoma que não impedirá que, se eles estiverem no seu plano reencarnatório, o dia lá para desencarnar, você não impede, apenas colocando ele dentro de uma caixinha. Então, eu também tenho esse medo e eu me trabalho todo dia. Todo dia eu me trabalho para que esse medo seja saudável e que isso me faça ser uma mãe espiritual também, Edu. Mas o segundo medo mais votado foi o da solidão, né? E é engraçado, é um medo que eu não imaginava que tanta gente tinha, né? Por que será que a gente tem medo da solidão? Por que será que a solidão ela é enlouquecedora, né? Eu sempre me recordo, irmã, não sei se você teve a oportunidade de assistir aquele filme do Náufrago, né? E aí, num determinado momento, o ator ele precisa de qualquer forma de poder trocar com alguém. E aí ele cria o famoso personagem do Wilson, né? Que era uma bola de vôlei que estava ali e ele encontra. Então, a solidão é algo que muitas vezes apavora a gente, principalmente mais para o final da vida, né? Na velhice. E, novamente, como a gente já aprendeu, a gente tem que se questionar. Por que eu tenho medo da solidão? Aliás, o que é a solidão? Solidão é talvez a gente estar entre centenas de pessoas e se sentir só. Mas se é isso, como é que a gente faz para deixar de sentir isso, né? E aí eu quero trazer uma historinha, irmã, que, que eu mesmo vivi há um mês e pouco atrás. Eu fui viajar a trabalho, né, no final de semana, para uma cidadezinha de Minas chama Santa Rita do Sapucaí, né? É bem longe daqui de Franca. E eu pernoitei numa cidade que se chama Pouso Alegre. Provavelmente deve ter alguém aí de Pouso Alegre. E aí, eu lembro que saindo para jantar, que eu estava com muita fome, eu fui até o shopping, né? E como era uma cidade muito distante da minha, eu cheguei lá e tinha um mundo de gente na praça de alimentação, né? Tinha, sei lá, 1.000, 1.500 pessoas. Era muita gente. E de repente eu lembro que estava até difícil de encontrar um lugar para poder jantar e eu achei uma mesinha lá no meio, literalmente no meio, e eu tô lá sentado e olhava para todo mundo, não conhecia ninguém, não tinha visto ninguém. E aí eu fui tomado por um sentimento de extrema solidão, um sentimento de abandono, de falar, gente, eu tô aqui, tem tanta gente do meu lado, mas eu tô me sentindo tão sozinho, tô me sentindo tão mal. E aí, eu falo que tudo é aprendizado, né? Do meu lado, na mesa ao lado, tinha um rapaz que também estava numa mesa sozinho. E aí, anunciou que era a minha vez de buscar o pedido, onde eu tinha comprado um lanche. E aí eu virei para ele e falei assim, amigo, você pode, por gentileza, só ficar de olho aqui nos meus pertences, porque eu vou buscar meu lanche. E aí eu fui, peguei o lanche, coloquei sobre a mesa, e quando eu sentei, o painel chamou o número dele. E aí ele falou assim, agora você pode ficar de olho aqui nos meus pertences? Eu falei, posso, claro, posso. E aí, a gente vendo que estava ali, cada um sozinho, a gente começou a trocar, conversar, coisas banais. E foi uma conversa tão agradável que, de repente, aquele sentimento de solidão foi embora. E ali durou 5 minutos, 10 minutos, o tempo que a gente comeu o lanche, se despediu. E aí eu aprendi algo. Naquela coisa tão banal e tão comum.
é que solidão só sente quem não cativa. Solidão só sente quem não se deixa cativar. Porque a solidão tem a ver com ausência de vínculo, tem a ver com ausência de troca, tem a ver com a ausência de se permitir que o outro te acesse. É um medo, é um medo. Então, para a gente combater a solidão, é se permitir o novo. Eu sou uma pessoa, engraçado, extremamente tímida quando eu estou num lugar que eu não conheço. Muito tímido. E naquele momento virar para o lado e pedir para alguém olhar ali foi diferente. Eu me permiti um novo. Eu permiti um novo laço. Eu permiti um novo ambiente. Eu permiti um novo assunto. E muitas vezes a gente vivencia a solidão por não permitir novos vínculos, novos locais onde a gente pode desenvolver novos afetos. Então, permita-se. Permita-se essa troca. Quer falar alguma coisa sobre solidão, irmã? Olha, Edu, a solidão também, ela nos demonstra e a gente encontra muito ela quando a gente não se conhece. A Uhum. falta de conhecimento sobre nós mesmos também nos transforma em solitário. Existe a solidão que você tem que enfrentar no dia a dia mesmo, que é a solidão de escolhas que só pertence a você. Mas ainda assim, se você abrir bem os seus olhos, outras pessoas podem estar ali te apoiando de uma forma que você não reconhece, não vê. Nós nunca estamos só. Nunca. Nós não estamos sozinhos. Nós temos uma espiritualidade inteira que está ali. Às vezes a solidão, a gente confunde ela. A gente confunde ela com regras e com situações que nós colocamos para nos relacionar com as outras pessoas, com as barreiras, com muros. Como Daniel sempre diz, não construa muros, construa pontes. Muitas vezes nós construímos muros. E quais são esses muros? Nós queremos uma relação que seja moldada só e somente naquilo que eu quero. Eu quero construir novos amigos, desde que eles tenham o mesmo partido que eu, a mesma religião que eu, a mesma opinião, o mesmo time de futebol, que é muito importante, porque senão não tem amizade, né? Eu quero que eles sejam exatamente igualzinho a mim, e isso não vai existir. Nós encontramos pessoas que enfrentam uma solidão porque vêm de traumas passados, filhas de mães narcisistas que fizeram elas entender que o centro era a mãe, não elas, e aí elas passam a não ter a confiança em se relacionar com outras pessoas, pessoas que sofreram traumas violentos. Tem todo um leque de situações que podem te mostrar uma solidão. Na verdade, não é uma solidão, mas um holograma dela, porque de fato você não está. Por trás dessa solidão que nós achamos que enfrentamos, existe também essa falta de conhecimento, essa falta de auto-perdão, mas acima de tudo de autocrítica. Por que que eu não estou conseguindo me relacionar com os meus pares? Ah, Mayra, o mundo está difícil, eu não consigo confiar nas pessoas. Realmente, o mundo está difícil. Algumas pessoas te decepcionarão, outras pessoas te deixarão no meio de um caminho, mas elas estarão com você até certo ponto dessa estrada, até onde elas teriam que estar. A partir dali, outras pessoas irão subir esse ônibus junto com você. E algumas pessoas são eternas. Então você precisa aproveitar este caminho, este processo. Eu preciso saber o que é que Mayra está fazendo que não consegue impetrar uma amizade ou me relacionar com a minha família biológica ou minha família de afinidade. Por que que eu não consigo? Nós temos muitas vezes colocados a culpa. A gente quer tirar as nossas más inclinações e colocar no universo, colocar nas pessoas, colocar nas situações e nos lugares. E faz parte da gente poder nos moldar, saber quem somos. Então, de fato, ninguém enfrenta uma solidão se soubesse se reformar. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Brasília, você falou de timidez. Eu sou extremamente tímida. Não parece, por quê? Porque eu estou aqui em live, porque eu consigo fazer uma psicografia com muita gente. Mas isso é o trabalho da espiritualidade, não é de Mayra. A Mayra mesmo, a Mayra pessoal, é muito tímida.
tímida até na seguinte situação. Eu me lembrei, você falando de solidão, contando o seu caso, e eu me lembrei do meu. Eu trabalhava em outro órgão público logo no início da minha vida aqui em Brasília, e aí eu pegava ônibus todos os dias de manhã. Esse ônibus que passava me deixava na porta, lá de onde eu teria que descer e entrar. Mas não existia só essa linha, existia 15 linhas diferentes, com nomes diferentes. Por exemplo, eu podia pegar o NB, eu podia pegar a L2 Norte, eu podia pegar várias linhas, mas eu só pegava uma, e essa demorava muitas vezes. Sabe por quê? Porque eu não tinha coragem de fazer aquele sinal que a gente fazia antes, assim, com o dedo. Eu não tinha para parar o ônibus. Então eu sempre esperava que alguém fizesse o sinal para mim. Quando a mulher que ia para o mesmo lugar que eu não estava, eu esperava outras pessoas pararem o ônibus para mim. Já perdi vários ônibus por minha falta de coragem, né, de dar esse dedo para o motorista para ele parar, ou de conversar com a pessoa do lado. Essa outra linha vai também? Bom, por quê? Isso não era, eu estava enfrentando a solidão porque eu não estava enfrentando esse meu receio, esse meu medo. E veja bem, essa solidão, ela é totalmente baseada em medo de se relacionar, em medo de se machucar, em medo de não confiar, e uma falsa autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. Nós, seres humanos, somos feitos não para viver numa ilha. Existe todo um estudo sobre isso, inclusive um livro. Nós somos feitos para viver, sim, em sociedade. E viver em sociedade é bom, mas viver dentro de uma sociedade em que você saiba, em que você tenha a certeza de que haverão coisas agradáveis e coisas não agradáveis. E que muitas vezes você não está sozinho por opção sua, você está sozinho por opção dos outros, porque você ali é a pessoa não grata. É difícil pensar nisso, né, Edu? Mas tem que se trazer isso também para que a gente possa enfrentar esse mergulho na solidão. E existe uma diferença de solidão e solitude, né? Quando você gosta da sua companhia em determinados momentos. Isso faz bem. Ficar sozinho um pouco faz bem. Quando você sai de um relacionamento conflituoso, faz bem que você fique um pouco sozinha para se conhecer, para dar um mergulho no novo relacionamento. Então, nem sempre isso que nós chamamos de solidão é ruim, e nem sempre isso que nós chamamos de solidão é algo escolhido pelas outras pessoas. Às vezes é por nós mesmos também. Então, que a gente não seja autossuficiente achando que ninguém precisa de ninguém, mas que a gente saiba os momentos em que a nossa companhia tem que nos bastar e os momentos que a companhia de todos dá um abraço na alma da gente. E por falar em companhia, né, em necessidade de estar o outro perto da gente, o quarto medo que as pessoas mais trouxeram, Mayra, foi o medo de adoecer, o medo de perder a saúde, né? E mais uma vez, a gente se pergunta: você tem medo de perder a saúde? Ou você tem medo de precisar ser cuidado? Olha como é diferente, né? E se de repente você responde que sim, eu não tenho medo de perder a saúde, na verdade eu tenho medo de precisar ser cuidado. Eu tenho medo, Eduardo, de alguém precisar trocar minha fralda. Eu tenho medo de alguém, eu precisar, alguém me dar um banho. Não sei como é que eu vou lidar com isso, eu não consigo nem trocar na frente de alguém. Pois é, essa é uma questão que realmente aparece muito dentro dos hospitais, né? E eu penso o seguinte: a velhice, onde normalmente a perda da saúde acontece, né? Claro que pode acontecer antes, mas em regra, o nosso corpo vai sofrendo um processo de envelhecimento e de adoecimento. A velhice é um gesto de é o gesto de misericórdia divina na nossa vida. Vocês já pararam para pensar por que Deus colocou a velhice no fim da vida? O momento em que a gente se debilita, o momento em que a gente vai precisar de cuidado de alguém. Deus é tão misericordioso e bondoso que a velhice é a oportunidade derradeira da gente despir-se de alguns sentimentos.
que durante a vida a gente não despiu. É o orgulho, é a vaidade, é a soberba. Então, muitas vezes a velhice, você precisa entender que você já não tem a força de antes. Você precisa que você não tenha autossuficiência de antes. E muitas vezes, por tê-la durante a vida, isso se tornou como uma armadura que te impedia de ter relações mais profundas, de ter trocas mais afetivas. Então a velhice é o gesto de misericórdia divina que nos permite trabalhar o que não foi trabalhado durante a vida toda. Mas talvez você fale assim, não, Eduardo, eu não tenho, o meu medo não é de precisar ser cuidado. O meu medo de adoecer é de não ter recursos financeiros para ser cuidado. Porque eu sei que o medo de muita gente é assim. É de parar num hospital onde não tem sequer vaga, é de sofrer. Mas ainda assim, é uma oportunidade de exercício de fé. Eu me recordo, Mayra, não sei se você conhece essa história, de Francisco de Assis. Uma certa vez, ele saiu do seu mosteiro, ali da sua igreja, e foi visitar um amigo numa igreja distante, levar algumas palavras, né? E eu sei que neste caminho começou uma neve muito forte, e Francisco, junto com um outro companheiro, se perdeu. E quando eles encontraram essa igrejinha que ficava no meio de um vale, já era de noite. Uma neve forte, eles com fome, com frio, e de repente então Francisco bateu na porta dessa igrejinha e aquela portinhola abriu e uma voz falou assim: quem está aí? Era tarde da noite, escuro. Ele falou assim: é Francisco, Francisco de Assis. E a portinha fechou, falou assim: que Francisco de Assis o quê? Sai para lá, seu ladrão. A pessoa achou que era um ladrão e fechou a porta. Eles famintos ali no relento iam morrer de frio. Então, de repente, Francisco de Assis, depois de um primeiro choque de alguns segundos, começa a sorrir. Começa a sorrir, começa a dançar, começa a pular. E o aprendiz que estava junto com ele fala assim: ele enlouqueceu. Pai Francisco enlouqueceu diante da iminência da morte. E aí ele arriscou, falou: pai Francisco, mas o senhor não está entendendo o que está acontecendo? A gente está aqui, no meio do nada, nós vamos morrer de frio, nós estamos morrendo de fome, e o senhor está aí dançando, pulando, por que o senhor está feliz? E Francisco fala para ele assim: eu não enlouqueci, mas hoje, nesse exato momento, é a oportunidade que eu esperei a vida toda. Oportunidade do quê? De testar a minha fé. Porque pela primeira vez na minha vida, a minha vida está 100% nas mãos de Deus. E aí passou um tempinho, a pessoa comunicou que havia um tal de Francisco e comunicou com o superior e a porta se abriu. E ele se salvou. Então, muitas vezes, esse adoecimento do corpo é para a cura da alma. É a oportunidade derradeira, meus irmãos, da gente morrer curado. Porque a gente tem que dissociar a morte de doença. Tem muita gente esbanjando saúde física e com a alma adoecida. E tem muita gente desencarnando com os dias contados que está morrendo com uma saúde lindíssima, belíssima, uma alma vitalizante. Então isso é necessário que se fale. Alguma coisa sobre isso, irmã, para a gente ir para o nosso último medo? O medo de adoecer e não ter ali uma rede de apoio, e não ter ali alguém que cuide, ou não ter condições financeiras é realmente muito real, principalmente no mundo em que nós vivemos. Mas isso é um problema muito sistêmico, inclusive espiritualmente sistêmico. Faz parte também do medo anterior, da solidão, porque quando nós construímos uma solidão, ela perpetua até a data em que nós vivemos aqui no plano material. Então, se você, a um primeiro momento, se acha autossuficiente
de não precisar de ninguém ou de não ter que conviver com ninguém, você colherá certos frutos no final da sua vida também, quando você não terá mais opção, quando a sua autossuficiência placebo não vai funcionar. Outra coisa também é a construção social. Nós hoje trabalhamos para a evolução deste planeta, construindo pessoas que estão preocupadas não só com aqueles que têm parentalidade, com aqueles que têm, são afins sanguíneos, mas nós nos preocupamos com os nossos irmãos. Nós sabemos que hoje existem muitos voluntários, muitas casas de caridade, muitas ONGs, muitas pessoas, muitos centros espíritas funcionando em prol de pessoas que não são nossos parentes por sangue, mas por afinidade. Então, nós cuidamos dos idosos que estão ali por algum motivo, sem família. Nós cuidamos de criança. Ah, Mayra, mas isso é muito pouco, é muito. Não, não é pouco, não. Pouco é quando não se tem nada. Agora, quando a gente dá o primeiro passo, como a gente já deu, é muito diante de Deus. Então, nós temos que fazer construções também. Se nós temos esse medo, o medo ele tem uma oportunidade, te dá uma oportunidade boa de quê? De organização. Tudo bem que nem sempre você plantar amor, você colherá amor. Provavelmente você colherá ali uma ingratidão, você colherá algum outro sentimento contrário. De vez em quando isso acontece. Faz parte do processo de se jogar semente. Agora você não pode jogar só uma semente só. Você passa a vida inteira jogando milhares de sementes e esperando em Deus que elas germinem naquilo que você plantou. Se porventura, no final, ainda assim, você se encontrar sozinho materialmente, precisando desses cuidados, e você não se ver com alguém físico, você terá o olhar divino e o olhar espiritual. Deus é bondoso o suficiente para estar ali com você. Provavelmente será uma experiência terrestre pela qual você combinou de passar, pela qual você concordou passar no seu plano reencarnatório. E se você tiver confiança em Deus, tiver plantado sementes lá atrás, não importa como isso se dará. Importa que a espiritualidade estará com você. É isso. E o nosso último medo, irmã, selecionado para essa noite, né? Claro que a gente teve outros, mas em razão do tempo, nós não vamos conseguir trazer. Mas você sabe que eu fiquei muito feliz de ver esse medo lá? Estranhamente, eu fiquei muito feliz, porque é um medo de não evoluir. E assim, esse é um medo maravilhoso, porque se esse medo for bem utilizado, ele nos impulsiona para o que realmente a gente veio fazer aqui. E aí, eu me recordei, irmã, de uma frase de Freud, né, o pai da psicanálise, que dizia assim: quando a dor de não estar vivendo é maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Olha que incrível. Quando a dor de não estar vivendo é maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Então, é sobre isso a nossa vida, sabe? É sobre ter mais medo de não estar vivendo do que de enfrentar o medo. A gente, às vezes, tem medo da mudança porque a gente não consegue prever o resultado. E aí, o que a gente martela na nossa cabeça? Não, eu vou esperar o medo passar para então eu mudar. Não, é o contrário. Eu vou mudar para que o medo passe. Entende? Tem um outro pensador que é de uma corrente diferente de Freud, que se chama Carl Rogers, né? Ele é pai do humanismo. E ele fala assim, que a gente só muda quando a gente se conhece, quando a gente se aceita como somos. No momento em que a gente se olha e se aceita, a mudança já começa a acontecer. Então, não tenha medo da tua imperfeição. Porque a gente tem medo de não evoluir, muitas vezes porque temos medo de não olhar, de nos olhar. Então não tenha medo. Não é porque Eduardo está aqui, Mayra está aqui, que a gente é perfeito. Se a gente fosse esperar ser perfeito para começar a fazer esse trabalho que a gente está fazendo, a gente não faria nunca. O fato de estar aqui numa terça-feira à noite, 10 horas, falando para esse tanto de gente, não é porque a gente quer ser maior do que os outros. É porque a gente quer fazer dessa responsabilidade um impulso de progresso. Não posso vir aqui simplesmente falar qualquer coisa. Mayra também não. Estudamos
estudando e aprendendo junto com vocês, pelo medo de vir aqui falar algo que não contribua, a gente também está crescendo. Então, não tenha medo da sua imperfeição. Tenha medo de não despertar e de querer mudar. A nossa vida, eu queria encerrar minha fala sobre o medo falando isso, a nossa vida, ela não é produto das coisas que nos acontecem. Ela não é produto das circunstâncias. Ela é produto das nossas escolhas. Não é produto daquilo que te acontece, e sim do que você faz frente àquilo que te acontece. Por pior que seja o que nos acontece. Então, eu queria encerrar com uma historinha que eu me deparei esses dias, da doutora Ana Cláudia Quintana. Eu já falei na live de terça, mas sei que tem muita gente aqui hoje. E ela fala que o maior gesto de fé que ela viu, né, ela que é uma médica que acompanha aí a parte de cuidados paliativos, né, e ela falou que o maior gesto de fé que ela viu foi de uma mãe, de uma criança de 5 anos de idade, que estava num câncer terminal, né, ali ao leito de morte, e então essa mãe começou a orar para aquela criança, e aí ela ali do lado, a mãe dizia: filha, pode ir, filha. Filha, vai. Vai, porque você já fez tudo que você tinha que fazer aqui. Eu permito que você vá. Fique tranquila, mamãe vai ficar bem. E aí passou um tempinho, a filha desencarna. E aí a doutora Ana Cláudia fala que ela ali tomada em prantos, já tinha visto aquilo centenas de vezes, um filho desencarnar, mas nunca tinha visto uma reação como aquela diante da morte. E a mãe sim chorava, mas chorava sorrindo. E aí ela vira para a mãe e fala assim: mas eu preciso te perguntar, como? Como ter essa reação? De onde que veio essa tua fé? Porque a grande maioria das pessoas agora estariam revoltadas, brigando com Deus. E ela falou assim: não, eu sempre tive uma relação muito próxima com Deus. Desde muito nova, eu sempre tive Jesus como meu melhor amigo. E o fato de tê-lo como meu melhor amigo, eu sabia que ele estava me preparando para um momento como esse. Então hoje, diante da partida da minha filha, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Jesus, porque eu soube que a presença dele do meu lado me preparou a vida toda para enfrentar esse momento. E é daí que veio essa força. Então, é isso, meus queridos. Minha parte, minha fala. Espero que a gente tenha contribuído aqui um pouquinho e dispersado um pouquinho ou incentivado um pouquinho a gente a olhar o nosso medo. Mayra, quer fechar? Irmã, tem algum recadinho? Fique à vontade. Gente, eu sou péssima. Vocês estão me escutando? Tá escutando, Estou Edu? escutando. Eu sou péssima com fone de ouvido. Já tentaram todos os tipos de fone. Ele cai, eu arranco, eu coço o ouvido. É uma tentativa quase que frustrada de fones aqui. Mas bem, olha, sobre todos os medos que a gente falou, esse último medo, se ele fosse o primeiro, nós estaríamos muito bem enquanto humanidade. Aquela pessoa que ela tem medo de não evoluir, ela já está evoluindo. Porque ela tem receio, porque ela quer buscar, porque ela sabe que o lugar que ela está ainda não é o ideal e que ela quer continuar. Seria o medo que seria o ideal de todo mundo. Na última Roda Viva que eu participei, perguntaram como é que ia ser esse mundo de regeneração, já que ela achava que a gente não estava evoluindo. E o palestrante disse: só dela ter medo de não estar evoluindo, ela já está em evolução. Então, é um medo muito bonito mesmo. Agora há pouco, enquanto você falava sobre isso, tem uma mãe comigo aqui que chama Kátia. Aí ela me explicou que o marido dela chama Júlio e que ela, mesmo desencarnada, porque os medos, dependendo se eles viram fobia e doença, você também às vezes leva ele para outro plano, para se trabalhar lá. Acaba que leva. Se for uma fobia,
você acaba levando. E ela me explicando que até hoje, mesmo desencarnada, ela assiste ao filho dela, né? Que chama Carlos, chama Carlinhos. E ela assiste ao filho dela hoje, mesmo agora, com muito receio de porta de carro, porque ela disse que quando ele era bem pequenininho, ela fechou a porta do carro no dedo dele. Agora você veja, nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce um medo. Medo faz parte do nosso processo. E ela me dizendo, olha, eu passei a vida inteira com medo de porta de carro e a vida inteira cuidando para que mais ninguém batesse a porta do carro no dedo dele ou no dedo de ninguém. E aí ela me contou isso agora e eu achei muito necessário, é verdade. Cuidado com os medos que você cultua, cuidado com o aumento do medo ser tão maior do que aquilo que ele quer te ensinar, porque senão você acaba levando para o plano espiritual para ser tratado lá também, né? Então, eu vou agradecer a dona Kátia. Se a família estiver por aí, manda para o Edu depois, se não, procura a Casa da Caridade também. E para encerrar, eu quero agradecer. Agradecer e dizer para vocês que eu e Eduardo Gibelli estaremos 24 e 25 de Gibelli em Franca, Em novembro, né? de novembro, Conesp Fran. Vejam lá, já começaram a vender, muitas pessoas estão perguntando, é Conesp Fran. Estaremos lá em novembro. Em outubro, nós estaremos com o Wellington, lá em Tupaciguara também, Passeguara. mas é Minas Gerais. Esses dois eventos eu estarei junto com o Edu, a gente faz a participação na mesma hora, né? Eu e Edu, a gente vai contar histórias. Eu brinco que quando eu não faço psicografia, eu sou uma ótima contadora de histórias e Edu pega o violão e a gente faz uma contação de história de amor, tá bom? Então, muito obrigada, Dudu. É sempre bom estar aqui. Não é nem trabalho isso aqui, né? É uma conversa, é tanta energia, é tão bom que o tempo passa muito rápido, viu? E eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu. Eu que agradeço, irmã. Agradeço a todo mundo que esteve aqui até essa hora, que tarde, nos acompanhando mais uma vez, né? Eu espero que as nossas palavrinhas aqui, mais simples que sejam, a gente tenha te ajudado a olhar para os teus medos de uma outra forma, de uma outra prisma, né? E que daqui para frente a gente nunca esqueça do porquê, né? E nós estamos aqui para vencer. Nós estamos aqui para caminhar juntos e é isso. Semana que vem, se Deus quiser, na terça-feira a gente tem o capítulo 3, ainda de uma nova emoção. Então, convido para quem quiser assistir e continuar, né? E também tem os trabalhos no canal da Mayra, do Inácio Daniel, no YouTube. E nós estamos seguindo juntos nessa seara aí, dispersando nossas sementes, aprendendo juntos, né? Oi, E gente, vamos... eu tenho um negócio para dizer para vocês em público, que eu acabei de ver aqui. Minha irmã, minha mãe estão todos aqui na live. Se você perguntar para minha mãe de quem ela é fã, ela não fala da Mayra Rocha, ela fala do Eduardo Gibelli. Acabei de ver o nomezinho dela subindo aqui, eu falei, com certeza ela estaria. E olha que hoje é dia de culto, viu? Ela sai correndo do culto dela, mas ela não perde. Tô vendo, hein, mãe? Tô só observando. Aí ela diz: Você não sabe cantar? Realmente, eu não sei, né? E um beijo para ela. Que Deus abençoe e ilumine. Mas é isso, meus irmãos. Vamos encerrar então com uma prece, para que a gente possa adormecer bem, ficar bem, estar bem, ir para bons lugares. Então, vamos lá. Senhor Jesus, amigo e irmão, obrigado pela tua presença entre nós, nos inspirando nas melhores palavras. Pedimos para que nesse instante a espiritualidade amiga possa passar por cada lar que aqui está conectado a nós, perfumando com o perfume da coragem, dissipando a angústia, o sofrimento, a tristeza, fomentando a coragem de continuar a escrita,
apesar de alguns capítulos de dores que todos enfrentamos. Obrigado, Jesus, fortalece em nós a vontade de semear, fortalece em nós a vontade de crescer. Que o Senhor abençoe, ilumine e ampare cada coração aqui presente. Obrigado, Senhor. Não perca a tua fé. Entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés, segue sempre em frente, erguendo-te, feito sol. Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Boa noite a todos, irmã. Fique com Deus. Jesus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Um beijo.